Olá a todos, meu nome é Uli Volkers, eu sou professora de produção de texto e leitura, e hoje eu estou aqui com a participação da professora Ana Luísa e do professor Delmonte Rogoreto, para a gente falar sobre a questão dos seminários, um pouco mais voltada para o curso de agronomia. Então, eu gostaria um pouco de apresentar os professores convidados. Primeiramente, a professora Ana Luísa Oliveira, ela é doutoranda, já está no final do seu doutorado. Ela também tem mestrado, foi aluna aqui do curso de agronomia da Unemate, e o professor Boredo, ele também é mestre e doutor na área de planejamento e desenvolvimento rural sustentável, e também é professor conosco aqui na casa, na Unemate Alta Floresta. Os professores têm uma longa experiência na área de docência e vão poder contribuir muito para ampliar a visão que vocês têm sobre a ideia de seminários como uma mera prática de apresentação de trabalho. Por quê? No final das contas, uma coisa que eu sempre insisto em dizer nas minhas aulas é: nenhuma tarefa que nós pedimos, ela é uma tarefa para cumprir um protocolo. Ela sempre tem uma função educativa, ela visa que vocês consigam atingir, ampliar, né, o conhecimento que vocês têm sobre aquele assunto que nós estamos trabalhando. Então, é com isso que nós começamos hoje a nossa conversa. Eu queria agradecer muito, Ana Ruboredo, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Bom, acho que nós que agradecemos essa oportunidade de estar conversando sobre um tipo de avaliação que nós aplicamos nas nossas disciplinas e que muitas vezes, sim, ele é bastante questionado e muitos alunos preferem fazer uma prova individual do que fazer um seminário em grupo, né? Eu vejo que é um tema importante, como bem falou a Ana, e é um seminário porque a vida nossa como profissional, em vários momentos, nós vamos fazer algo semelhante a esse seminário, né? Apresentando um relatório para uma empresa, fazendo um concurso, né, para a aula, para dar aula numa universidade. Hoje, os recursos humanos aplicam bastante essa questão da didática, né, da comunicação nas entrevistas. Então, eu vejo, Vini, parabéns aí pelo trabalho, espero que os alunos gostem, a Ana lembrou muito bem, porque não é a Ana e você, né, não é apenas um compromisso de nota e absoluto, mas sim na expectativa de estimular o acadêmico para a vida que ele vai enfrentar no dia a dia como profissional da agronomia, seja ele a agrônoma, ou seja eles os agrônomos. E também agradeço pela oportunidade. Você falou uma coisa muito bacana, Borego, que os alunos não se atentam, que muitos deles, quando ouvem aí, vamos ter uma avaliação, a avaliação final vai ser um seminário, eles já pensam, olha, o professor querendo não dar aula, ou querendo encurtar ali o tempo, e é muito pelo contrário, porque o seminário é uma experiência, digamos que num ambiente controlado, né? Vamos falar de forma científica, num ambiente controlado, por quê? Porque nós estamos com aquela oportunidade de poder ser corrigido, o professor está avaliando, sim, tem a questão da nota, mas ainda bem que tem os colegas que podem dar sugestão e tudo mais, em que ele tem um assunto que ele vai ter que desenvolver, então ele tem que fazer uma pesquisa, ele tem que reunir conhecimento sobre aquilo, ele tem que apresentar, muitas vezes, um material escrito, às vezes também PowerPoint, mas um resumo, ele tem que entregar também nesse material, e ele tem que se apresentar oralmente, e junto com outras pessoas, o que na prática é o que ele vai fazer no ambiente de trabalho. Então, ele descarta que dentro da sala de aula a gente está, de fato, levando a experiência mais próxima que ele vai ter da vivência prática de trabalho, porque por mais que, principalmente no curso de agronomia, eles vão ter experiências no campo, mais técnicas, a questão hoje de se colocar, de se vender uma ideia, de apresentar essa ideia,
ela independe do campo em que você atua, né? Bom, o que eu só gostaria de destacar é que quando a gente faz um seminário, e aí a gente pode estender um seminário como as reuniões, por exemplo. Quando eu trabalhava na Emater, nós tínhamos reuniões com a diretoria, e você tinha que apresentar resultados. Tinha reunião com agricultores, que você, usando um data show, na minha época, não tinha nem data show, né? Eu trabalhava na extensão. Mas hoje, de repente, um data show. Então, o seminário entendendo com diversas formas de conteúdos e que muitos de vocês acadêmicos vão fazer, por exemplo, na apresentação oral de um trabalho no evento. Então, vocês terão que apresentar um trabalho oralmente para um grupo de espectadores, seja ele nesse formato online, como nós estamos aqui fazendo, ou seja ele presencial, que se Deus quiser, essa pandemia vai passar do ano que vem, se Deus quiser. E aí tem a questão toda, uma questão de postura, de comunicação, né? A tal da oralidade, uma série de itens que é importante que a gente leva, e normalmente eu passo para os alunos, né, os critérios que serão adotados para que eles possam se preparar para no momento da avaliação do seminário. Mas não é expectativa crítica, da crítica construtiva, de que o aluno, o acadêmico, quando eu falo o aluno, estou me referindo à acadêmica, ao acadêmico. O acadêmico ele possa ser corrigido no bom sentido, porque o ambiente da universidade é um ambiente do aprendizado. E é nesse momento do aprendizado que, dentro da universidade, nós podemos errar. Mas eu não posso errar, entre aspas, quando eu estou no mundo profissional, quer dizer, porque lá, algumas empresas, sobretudo as grandes, ela não quer saber de erro. Então, a pequena propriedade, que eu gosto de trabalhar, por eles serem mais humanos, eles aceitam possíveis erros que nós venhamos a cometer. Mas a média, a grande empresa, se cometer um engano, é um Deus nos abraça. Então, o ambiente da universidade, esse ambiente seminário, eu acho muito, muito agradável, porque é um ambiente de aprendizado. É para isso que o seminário ele congrega tudo que você falou, Vini, que é uma revisão de uma pesquisa, uma revisão de literatura, a pressão, enfim, vários tópicos que eu acredito que nós vamos aqui depois elencar e que são pontos que são fundamentais numa apresentação. Quando eu trabalho com seminário, e aí pensando, né, nos principais elementos que esse aluno ele pode desenvolver nessa atividade avaliativa que ele não vai ter em outras. Primeiro, né, o seminário pressupõe que ele vai fazer um trabalho escrito, ele vai ter que fazer uma pesquisa, ele vai ter que sistematizar a leitura, ele vai ter que aprender a selecionar qual que é a leitura que ele vai colocar dentro desse relatório. Ele vai ter que aprender a construir uma visão crítica. Por quê? Porque quando eu trabalho com seminário, eu procuro fazer com que essa avaliação o aluno coloque em prática, de alguma forma, todo o conteúdo teórico que ele viu ao longo da disciplina. Por exemplo, lá em economia, nós temos uma disciplina de economia rural, em que ele vai ver conceitos da economia rural. Então, eu peço para os alunos aplicarem todos esses conceitos na análise econômica de uma cadeia produtiva, porque ao longo da disciplina, a gente não vê especificamente uma cadeia ou outra. Então, é um momento em que ele vai aplicar esse conhecimento teórico e aprender a selecionar uma leitura, a buscar, fazer pesquisa, gente, fazer uma pesquisa organizada, sistematizada e de qualidade e construir uma visão crítica sobre esse assunto que ele está desenvolvendo no seminário. Além do trabalho escrito, que provoca, né, todas essas ações posteriores para sair um bom trabalho escrito, como o professor Roboredo colocou, tem o momento da apresentação. A apresentação oral em sala de aula, que muitos alunos fogem disso, né, é o momento do aluno exercitar o falar em público. É o momento dele exercitar, se expressar tecnicamente, porque a vida profissional dele vai ser isso. Quando ele estiver falando com um agricultor, quando ele estiver falando com outro colega de profissão, numa reunião, ele vai ter que aprender a se expressar tecnicamente. E esse falar em público,
que o seminário proporciona é um exercício, como foi colocado pela Winnie e pelo professor Roboredo, dentro de um ambiente controlado, que é a sala de aula. Ao mesmo tempo, o exercício dele selecionar quais são as informações que ele vai levar para essa apresentação, o tempo todo, na vida profissional, ele vai ter que fazer isso. Porque, como o professor Roboredo coloca, quando a gente vai fazer uma apresentação para o agricultor, a gente tem que selecionar quais são as informações que a gente vai colocar ali. Às vezes, no relatório, vai ter mais informações, e por isso que a gente trabalha, né, o seminário valendo uma nota, a apresentação valendo uma parte da nota, e a parte escrita valendo uma outra parte. Porque, muitas vezes, a parte escrita ela vai estar mais completa do que a apresentada. Esse exercício de selecionar informações para fazer uma apresentação é algo que os alunos, muitas vezes, não encaram, né, dessa forma, mas que é fundamental e que é um exercício para a prática da profissão, porque o tempo todo nós vamos ter que selecionar informações, o que nós vamos falar e o que nós não vamos falar, né? O que vai estar na fala, o que vai estar na escrita. Uma outra questão que eu vejo como bastante importante dentro dos seminários é que eu ainda não vi, né, nenhuma prática de seminário em que o aluno apresenta individual. Geralmente são trabalhos em grupo. O trabalho em grupo, ele é um exercício para a gente trabalhar em equipe. Ninguém trabalha sozinho, sabe? Tem, como eu coloquei, tem um filósofo que eu gosto muito de uma frase dele, Thomas Moros, que ele fala: nenhum ser humano é uma ilha. Ninguém trabalha sozinho. O seminário, a construção desse trabalho em equipe, né, é um momento da gente praticar esse trabalho em equipe. E é dentro desse trabalho em equipe que se desenvolvem lideranças. Né? É dentro desse trabalho em equipe que a gente começa a perceber o que a gente gosta mais. Nós gostamos mais de liderar, de coordenar, ou a gente está mais dentro de uma posição de ser coordenado? O que eu preciso desenvolver? Eu preciso desenvolver mais essa capacidade de liderança. Na vida profissional, muitas vezes, a gente começa como alguém sendo coordenado, só que, no momento, né, a gente vai e passa por uma promoção e passa a coordenar uma equipe. E esse exercício, o seminário, se ele for bem construído, bem aproveitado, esse momento de construção, é um momento de exercitar, gente, é um momento de aprender, é um momento que vocês podem errar, como disse o professor Roboredo, né? Porque a vida profissional, ela não vai nos permitir erro. Muitas vezes um erro pode provocar uma demissão. É outra perspectiva de olhar para isso. Complementando o que a professora Ana está abordando, o seminário, eu vejo que é um momento ímpar para o acadêmico, porque muitos de nós, isso já aconteceu comigo, né, muitas vezes, é o nervosismo que nós temos de encarar o público, mas aí está o grande desafio, e é dentro da sala de aula, que é um ambiente, aí ao longo do curso, de encararmos essas dificuldades, que tem muitas pessoas, muitos acadêmicos, que pelo simples gesto que ele se posta lá na frente, ele já demonstra completo nervosismo. Então, ou seja, existem várias técnicas que a gente utiliza, que são recomendadas, existem na internet, inclusive, várias orientações sobre isso, que é a questão da postura. Como que eu vou ter uma postura lá na frente, que eu vou estar, seja para o agricultor. A postura, quando eu falo postura, eu falo até da indumentária, né? Que roupa eu vou apresentar com um produtor, para o meu empresário. Tem alguns casos que eu tenho que ir de terno, né? Dependendo. De outros casos, que eu vou lá para o produtor, eu tenho que usar eu não vou de terno para o produtor, porque não combina, né, esse traje lá com a comunidade rural, mas eu devo ir com uma roupa decente, proporcional àquilo que a comunidade é. Então, o seminário, eles nos leva, a gente tem um leque de informações de avaliação que contribui para a nossa vida profissional. E aí entra a parte ali, não vou repetir, porque a Ana abordou muito bem, a professora Ana, mas você tem a questão da postura, a questão do tempo. A Ana lembrou muito bem que é um trabalho escrito, eu também faço a mesma coisa que a Ana faz. O trabalho escrito, ela tem uma nota. O trabalho seminário, uma outra nota, porque são critérios, né, de avaliação diferente. E aí, nesse caso, por exemplo, eu tenho um bom conteúdo, e normalmente nos seminários,
nas provas, quem vai fazer prova para ingressar na universidade, na Unemática, eu estou falando para dar aula como professor, como professora. Então, você tem um tempo de apresentação. Então, eu vou ter que sintetizar todas aquelas informações e, de repente, em 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos, dependendo. Então, eu vou ter que ter uma capacidade de síntese grande para identificar os principais pontos que eu quero destacar. E aí a professora abordou muito, muito bem. A questão, por exemplo, do domínio do assunto. Como que eu vou encarar? Eu vou falar para o meu público, seja ele uma banca, seja ele para os meus colegas de sala de aula, eu vou falar olhando para o chão, olhando para o teto, olhando para os lados. O meu público, eu tenho que estar olhando para o público. Uma coisa que é muito comum, e já teve vários casos, que é quando o aluno ele pega, projeta, até faz uma boa projeção, num slide não carregado, e ele tem uma colinha do lado. Mas ele fica atento e só lendo o que está no papel, ou às vezes só lendo o que está no slide, mas deixa de olhar para o público. E o olhar para o público demonstra o quê? Domínio do assunto. Então, são algumas questões que são fundamentais, e o seminário, volto a repetir, é a grande oportunidade do aluno em fazer esse enfrentamento, e tudo aquilo que a professora Ana abordou, que é todo aquele cenário de pesquisa, de informação, do que vai falar, mas que demonstre para o público que eu tenho domínio do assunto. Porque a partir do momento que eu fico lendo, isso demonstra para mim que a pessoa não se preparou. Ele até pode ter feito. Vocês conversando com os colegas de vocês de TCC, seguramente, até onde eu tenho visto, com raras exceções, quem faz o TCC, ele prepara a tua apresentação e treina. É um treinamento de tempo, para poder verificar o tempo. Normalmente, o TCC varia em torno de 25 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Ele cronometrar o tempo dele, né? E o domínio do assunto. Então, ele tem uma tela que ele apresenta, via de regra, que é muito ruim, que entendo, os slides são um pouco carregados, a gente faz o Ctrl+C de um parágrafo que está no TCC e Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Isso não é recomendável. Se for copiar um parágrafo, no meio do parágrafo, destaque umas frases, algumas palavras que são aqueles referenciais onde vocês vão focar. Está ali, a frase toda, mas eu vou ter uma palavrinha-chave, que eu vou aproveitar o que estávamos falando antes. Dentro de um parágrafo tem 5, 6 linhas, tem proatividade. E ali eu particularmente uso caixa alta ou baixa, negritado em azul, dependendo do fundo que tiver. Porque eu sei que a hora que eu bater o olho em tudo aquilo que está escrito, a palavra-chave para mim é proatividade. Como eu já treinei, eu vou ter condições de desenvolver tranquilamente aquele slide. Isso, pelo menos, eu tenho utilizado e tem me ajudado muito, né, no meu dia a dia, na minha vida profissional. E é isso, inclusive, que a gente faz em sala de aula. Eu, normalmente, uso alguns slides, porque os nossos slides, como professores, via de regra, são slides, até porque eu estou revendo essa questão de disponibilizar slides, né? Porque os alunos ficam atentos apenas e tão somente naquele slide e deixam de fazer a leitura. Mas eu utilizo esse recurso, porque ele me dá um direcionamento. Né? Bom, enfim, é o que eu queria complementar o que a Ana havia falado muito bem. Vou sintetizar um pouco, porque esses alunos estão ingressando agora, né? O estilo, mais ou menos, de seminário. Eles têm um trabalho escrito para apresentar. E, complementar a isso, eles têm uma apresentação que tem a parte visual e a parte oral. O recomendado é que eles não leiam, basicamente, e aí, ao meu ver, que todos tenham a participação, que todos que estejam lá na frente tenham a participação e não venham só para ficar ali como aquela fazendo duração, né? Porque... Exatamente, porque tem alguns casos que tem um grupo de 4 pessoas e tem um integrante que fala e os outros 3 vão, né, os figurantes vão ali do fundo.
Então, o interessante é que todos eles falem, mas pensando numa ordem, porque também tem um pouco disso. No meu caso, como a gente está fazendo um treinamento, os alunos vão pegar trechos de um livro para fazer essa apresentação. E eu sempre recomendo vocês que vão fazer a parte do meio do livro, por exemplo, tragam, já deixem em aberto o que vai vir, o próximo, e tragam um pouquinho também do que veio. Essa introdução é a parte do que, né, o outro colega já falou. E pensando nisso, a apresentação oral, ela tem que ser sintetizada numa introdução, desenvolvimento e conclusão? Vocês sentem falta desse começo, meio e fim numa apresentação? Porque, às vezes, os alunos esquecem que o seminário não é só ir lá na frente e apresentar o conteúdo, e, às vezes, quando eu falo também, vocês precisam concluir. E aí eles chegam e falam, sim, concluímos, é o fim. Então, a conclusão não é dizer que acabou. Essa etapa de pensar o seminário como uma narrativa, né? Você tem lá um desenvolvimento, você chega para contar algo inicial, passar aquele conteúdo e finalizar, dar um aspecto de conclusão. Vocês concordam que precisa ter esse desenvolvimento? Em seminário, eu trabalho com os alunos com um roteiro, tanto para a elaboração do trabalho escrito, quanto para a elaboração da apresentação, justamente para não faltar nenhum desses elementos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu coloco questões norteadoras para que esses elementos sejam respondidos de forma satisfatória. Claro que, aí falando da experiência, tem grupos que se preocupam mais em buscar seguir esse roteiro, tem grupos que você percebe que não estão tão atentos a esse roteiro. Como que a gente percebe isso, né? Os grupos que estão mais atentos ao roteiro, a equipe que preparou o seminário, todos conhecem o que está colocado dentro do seminário. Você percebe que o trabalho foi realmente construído em equipe, que quem está apresentando as conclusões leu a introdução, leu o desenvolvimento, ou seja, leu o capítulo todo, sabe? Ele está apresentando uma parte lá no final, mas ele leu o capítulo todo e não só os parágrafos que correspondiam a ele. Os grupos, quando eles não estão tão atentos ao roteiro, aí fica parecendo que cada aluno leu só a sua parte. E aí ele pegou a sua parte, criou o roteiro dele e apresentou. Só que se você fizer uma pergunta que corresponda a todo o seminário, ele não vai saber responder. Um vai olhar para o outro e vai falar assim, isso é da parte do fulano. É muito fácil a gente perceber isso no seminário, né? E aí a dica que eu deixo para os alunos é, pessoal, a gente percebe quando a equipe está alinhada. E não tem coisa melhor do que a gente receber um trabalho em que a equipe está alinhada, a equipe trabalhou junto. Então, aproveitem a oportunidade do seminário para realmente desenvolver a habilidade de trabalhar em equipe. E não só ficar cada um dentro da sua caixinha, cada um dentro, né, do seu quadrado. Então, é uma dica. A outra, né, que eu, pegando um gancho com o que o professor Roboredo havia comentado, o seminário é a oportunidade de desenvolver a comunicação. E a comunicação, ela só ocorre quando quem está falando e quem está ouvindo se fazem entendidos, né? Então, quando a gente está fazendo uma apresentação, e aí nós, professores também, vocês, alunos, quando estão fazendo uma apresentação do conteúdo do seminário, é importante que vocês também se preocupem com quem está assistindo o seminário de vocês e se a linguagem que vocês estão utilizando está acessível. Isso, a vida profissional vai provocar vocês a pensarem nisso. Tá? Os professores, a gente o tempo todo está sendo provocado a pensar isso. O técnico que está trabalhando na área comercial está pensando isso. Quem está trabalhando com assistência técnica, né, quando vai conversar com o agricultor, está pensando comunicação. Então, esse momento da apresentação também é um momento de vocês pensarem a comunicação. E uma comunicação em que ambos participem, seja realmente dialógica, um diálogo entre quem fala, quem ouve, que quem ouve também pode fazer perguntas, e aí eu sempre deixo em aberto, mas ninguém pergunta ao grupo do coleguinha, né? Ninguém faz pergunta, todo mundo entendeu tudo. Enquanto, na verdade, vocês poderiam aproveitar o seminário para poder desenvolver essa capacidade de se comunicar, né? E aí eu deixo outra dica, aproveitem esse momento, por quê? Porque essa é uma avaliação que vocês conseguem trabalhar isso. Provas, vocês não conseguem trabalhar essas habilidades,
né? Vocês não desenvolvem essas habilidades numa prova. Que vocês pegam ali, tem as perguntas que o professor fez e vocês respondem. Então, o seminário ele também tem essa função de desenvolver habilidades que vocês vão utilizar na vida profissional de vocês. Eu só reiterando o que a Ana falou, lá na disciplina de comunicação de extensão rural, a gente sempre fala isso. Só existe, de fato, uma comunicação quando há o entendimento da outra parte. E a outra parte pode até não concordar, mas ela entendeu. Então, e aí, dentro dessa visão crítica, né, que a Ana abordou inicialmente, ela é importante porque esse lado crítico das pessoas não concordarem é interessante, né? É importante quando você tem divergência, no sentido de que um respeite o pensamento do outro, porque nos estimula a pesquisar mais, a ler mais. Então, aí a Ana abordou também uma outra coisa que eu quero só reforçar o que ela disse, que é a linguagem. Na academia, a gente usa uma linguagem acadêmica. Se eu for trabalhar com determinados empresários, eu vou trabalhar uma linguagem que eles vão entender perfeitamente. Mas se eu for trabalhar com agricultura familiar, por exemplo, a área de assentados, eu tenho que usar e adequar a minha linguagem à altura, né, para aquelas pessoas de fato entenderem. Porque na universidade, eu não sei se eu peco por isso, eu uso uma linguagem acadêmica. Eu falo os termos que eu uso, e aí peço para que os alunos, quando não souberem, perguntar, porque é natural. E hoje, existe muito esse negócio aqui. E os alunos sabem usar muito bem, que é o celular. Tem dicionário aqui, que na dúvida, na hora eu pesquiso, que vem aí de novo a tal da proatividade, né? De você estar com dúvida, curiosidade, eu vou usar mais essa palavra curiosidade. O que significa isso aqui? E isso é importante, porque a comunicação, ela só de fato existe quando ela é entendida. Não adianta eu fazer uma apresentação linda, maravilhosa, né? Estou lá dentro dos 15 minutos, se o linguajar que eu estou utilizando não foi entendido pelos meus chefes, né? Os dados não estão claros. Então, o seminário, aproveitem, é uma grande oportunidade de vocês saírem preparados da universidade para enfrentar os mais diversos cenários que vocês vão, como profissionais, enfrentar, seja da agricultura familiar, seja do agronegócio, do Blairo Maggi da vida, vamos assim dizer. Bom, com todo respeito, né? Blairo Maggi da vida, que eu digo como grande empresário. Então, ou seja, as mais diversas áreas que vocês forem trabalhar, sempre terá uma reunião, que aí transformando o seminário no formato de reunião, onde eu terei que apresentar dados, seja na base do data show, seja na base das informações, seja numa projeção virtual, como nós estamos fazendo aqui, que tem os recursos hoje, né? Muitos, acreditam, trabalhando usando aí sistemas online, onde eu tenho que apresentar um gráfico. Que gráfico eu vou apresentar? O gráfico está carregado? Às vezes eu encho de informações o gráfico, e aí não precisa daquelas informações. Mas se eu tenho várias informações, qual daquelas informações eu quero destacar? Aí tem os recursos do PowerPoint, por exemplo, que dá para você dar um realce, né? Chamar a atenção das pessoas para aquele ponto, né? O uso, por exemplo, eu gosto muito de usar o laser. O laser é interessante usar o laser, porém o laser, tem gente que apresenta o laser e fica rodando assim. A gente fica igual doido olhando para onde que a pessoa está apontando. Às vezes o laser está apontando para o teto. Então, o laser é um recurso que eu gosto de usar, e eu aponto aonde que eu quero que as pessoas vejam o que eu quero destacar. Que é importante, porque às vezes você tem muitas informações na tela projetando, e às vezes, já aconteceu isso de estar, inclusive, em eventos, né, de colegas, professores. Eu quero dizer, gente, que eu estou aprendendo, tá? Não estou querendo criticar, não, mas eu já vi vários colegas professores, e o slide dele para cima e para baixo, isso nos eventos em alta floresta, fora de alta floresta. Onde que esse homem quer mostrar? Aí um slide até bonito, mas qual informação? Aí eu fico campeando, que é um linguajar do produtor, né? Fico procurando aonde.
Então, o laser, eu gosto do laser por conta disso, que eu aponto, eu destaco o que eu quero mostrar para o meu público. Então, são várias dicas, né? A Ana já apontou várias, né? E eu gosto muito do laser por conta, ele tem sido um companheiro meu, né, nos meus trabalhos, em sala de aula, nos eventos que eu participo. Complementando nesse sentido, os alunos, eu acho que não exploram tanto os recursos, porque o laser, você não precisa nem ter um laser fora, você consegue ter o laser dentro mesmo do aplicativo, você pode usar esse recurso com o mouse ali na tela. E agora que nós estamos no ensino remoto, vocês podem fazer isso durante a gravação do seminário de vocês. Então, isso do laser e de outros, da caneta, dá para complementar também, se precisar escrever, são pontos que não dá para a gente querer aprender a usar na hora da apresentação. Tudo isso muito bem treinado antes, explorem ao máximo, procurem vídeos com informações sobre esses recursos, porque, de fato, não esperem que o professor, ou mesmo na minha disciplina, eu vou dar uma aula ensinando a usar o PowerPoint, porque não é esse o objetivo. O nosso objetivo aqui é trabalhar as questões de linguagem, a expressão, mas os recursos para explorar, para você conseguir transmitir melhor, isso vai depender da proatividade de vocês, até porque nós temos várias ferramentas hoje para fazer isso. E nesse sentido, eu queria falar um pouquinho mais sobre a apresentação de slides, por quê? Em especial, o professor Robaredo falou lá no começo de trazer parágrafos, né, do trabalho. Eu acho isso assim, vou usar uma expressão até, né, um pouco mais, eu acho isso um tiro no pé. Por quê? Porque tem duas opções. Ou a pessoa vai gastar tempo em silêncio, olhando para aquele parágrafo que ela vai tentar entender, né, por que ela colocou ele lá, ou ela vai ler. Então, se você vai trazer uma informação no slide que você vai precisar ler, o seu leitor vai ficar esperando você ler e aí vira aquele triângulo, tipo, por que aquela informação está ali, né? Então, no geral, o slide, ele tem que trazer uma informação diferente do trabalho escrito, porque senão você entregava o trabalho escrito para a pessoa e resolvia o trabalho. A gente espera que os slides sejam claros, que tragam informações, como o professor Boreto também comentou. Se vocês forem trazer gráficos, que esses gráficos tenham os dados de forma bem elaborada, não muito letras muito pequenas ou muitos números junto, a ponto que a sua plateia fique buscando ali entender o porquê daquelas informações. Esses dias atrás até eu estava vendo uma reportagem no jornal Estado de São Paulo e eles fizeram um infográfico com as informações e trouxeram cores e setas, e eu fiquei pensando, se a ideia era facilitar a comunicação daquela informação, o objetivo foi completamente não alcançado, porque ficou uma bagunça de cor, seta. Então, a apresentação visual, ela conta tanto, não só para quem está vendo, mas para quem está apresentando. Porque se você perder tempo olhando ali, tentando entender o que você colocou, vai atrapalhar, vai desviar a sua atenção, né? Vocês têm algumas dicas, algumas recomendações do que vocês olham em apresentações e falam, não, isso aqui foi muito bacana que um aluno trouxe, ou isso foi a questão dos parágrafos ali, né, que o professor falou do destaque. Ana, o que vocês acham nesse sentido? Começando, né, como eu disse, eu trabalho com roteiro de apresentação. E como que eu olho para o seminário como um todo, né? O trabalho escrito, ele é um trabalho. O preparo da apresentação é outro trabalho. Não é só copiar o que está no trabalho escrito e trazer para a apresentação, né? E aí a gente percebe quem faz o trabalho, a apresentação na véspera, que geralmente é esse copiar e colar. Como a professora Winnie colocou e o professor Roboredo também colocou, esse momento da apresentação é o momento que a gente pode ser muito criativo, pessoal, sabe? Se eu pegar, existem uma série de recursos que podem ser utilizados dentro do PowerPoint, usando
como o exemplo que a gente mais utiliza, mas existem outros programas de apresentação também, o PowerPoint ele tem ali recursos de colorir, de colocar sombreado, de fazer animação, né, de construir mapa mental, de construir infográfico, tem uma série de recursos ali que, quando a gente pega um trabalho escrito, soltamos a nossa criatividade, a gente consegue construir, a partir desses recursos, uma apresentação que chame o nosso espectador para dentro do nosso conteúdo. Né? O trabalho escrito a gente vai chamar por meio de palavras. Na apresentação, o que eu gosto de ver é quando o aluno solta a criatividade e utiliza recursos audiovisuais para além das palavras. E aí ele vai se fazer entender. Muitas vezes a gente vai numa palestra, vai num seminário, vai ver a aula de um professor e fala assim, nossa, tinha muito texto, estava cansativo. Só que aí quando chega na hora de fazer o seminário, esses alunos fazem a mesma coisa. Colocar muito texto num PowerPoint se torna a apresentação cansativa e maçante. Até porque o professor já vai ler seu trabalho escrito. Não precisa vocês trazerem a escrita para dentro do seminário, da apresentação também. Então, eu vejo que é o momento de usar a criatividade quando vai montar uma apresentação no PowerPoint. Só que, por outro lado, tem a questão da dosagem. Tem que tomar um certo cuidado, porque a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Da mesma forma para a apresentação. Vocês podem fazer uma apresentação super bacana, utilizando muitos recursos que o PowerPoint tem, ou se aumentar muito a dose, né, como a professora Winnie usou o exemplo, vocês transformarem isso numa salada de informações e ninguém compreender nada. E aí a comunicação não foi eficiente. Né? Então, preparem a apresentação também com o tempo, jamais deixem para fazer ela na véspera, de fazer um copia e cola do trabalho escrito, né? Se dediquem a esse momento de selecionar quais são as informações que eu vou colocar nessa apresentação e como que eu quero que o meu espectador visualize ela. Se preparem, o que eu sempre falo para os alunos, né? Vocês utilizam muito o espelho para se preparar, as meninas para se maquiar, então se preparem na frente do espelho também para um seminário. Experimentem fazer a apresentação para vocês mesmos. Um exercício que eu fiz que foi muito bacana numa disciplina do mestrado é que gravem. Hoje em dia a gente tem muito recurso para gravar, inclusive imagem, né? Gravem e se assistam para ver como que vocês estão fazendo essa apresentação, que linguagem vocês estão utilizando, qual que é a comunicação que vocês estão fazendo. E se vocês conseguem compreender a mensagem que vocês mesmos querem passar na apresentação. Tá? Façam esse exercício, fica uma dica aí. Na época do mestrado, eu tive um seminário que foi gravado, depois o professor assistiu junto com a gente, e corrigindo vícios de linguagem, corrigindo postura, corrigindo, inclusive, conteúdo que foi colocado na apresentação. Então, assim, é um exercício bastante interessante para a nossa própria autoavaliação também, e para a nossa melhoria enquanto profissionais. Só repetindo o que a Ana falou, porque eu também fiz essa disciplina de seminário, no meu caso foi no doutorado, e, na verdade, foram os mesmos professores, que tanto a Ana quanto eu estudamos lá na Unicamp, bom, enfim. E é interessante essa questão da gravação. Quando a gente grava, os vícios de linguagem, os mais diversos, eu, por exemplo, eu tento toda vez que eu pronuncio o tal do né, que eu já diminui bastante, eu me lembro de lá. Então, é interessante essa gravação, porque esses vícios de linguagem a gente tem que evitar ao máximo. Nem sempre é muito fácil, né? É uma questão de cultura, né? Que a gente aprendeu ao longo do tempo. Então, os vícios de linguagem a gente deve e precisamos suprimi-los. Quando a gente vê esses jornalistas, eles têm uma linguagem límpida, né? Transparente, você não vê nenhum vício. Isso não é porque ele é melhor do que nós, é porque, na verdade, eles treinaram ao longo do tempo, exercitaram. Vocês, todos nós, podemos evitar esse vício de linguagem. Então, é muito importante isso que a dica que a Ana passou, que é de gravar, de ouvir. E aí eu não tinha comentado antes, só repetindo, mas reiterando o que a Ana falou, que foi a tua pergunta, William, foi a pergunta que é indispensável ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Porque caso não tenha,
vai ficar uma salada danada. Então, precisamos começar bem, para que o público possa entender o que eu quero levar de mensagem, desenvolver aquele conteúdo com os dados, com as informações, enfim, o que for o caso, e concluir. Eu aprendi muito, e aí depende, na conclusão, e aí no fechamento, uma palavra-chave, uma frase, não palavra não, uma frase-chave, que é pertinente àquele assunto. Isso eu aprendi lá com eles lá, Ana. Ou seja, fechar com uma frase. Aí, ao invés de aparecer lá meus e-mails, eu fecho e deixo lá, na última slide, uma palavra, uma frase coerente com aquilo que eu estou levando como mensagem. E eu achei muito legal, e dependendo do evento que eu participo, eu gosto de estar sempre utilizando uma frase que fecha a minha apresentação. Eu acho que quando a gente vai falar sobre seminários, e no caso da minha disciplina, ensinar um pouco sobre como apresentar seminários, os alunos acham que tem um manual pronto. Então, você chega e passa ali os requisitos, então faz isso, faz aquele outro, e está tudo pronto, é assim. Muito pelo contrário, né? É todo o vou falar assim, a minha experiência quando fui editar os vídeos é que eu percebi o quantos nés eu falo, e aí enfadonha tarefa de ficar editando e tentando cortar os muitos nés, mas, de fato, a trajetória, a nossa história, a nossa experiência, tanto em sala de aula como fora, nas experiências profissionais ali, fora da docência, que vão nos permitindo perceber como que os seminários, as experiências apresentando conteúdos dentro de sala de aula podem ser melhoradas. Não tem uma receita mágica, não tem uma circunstância que a gente fala, olha, aqui está o perfeito, até porque, pensando, vou voltar lá para o início, o seminário é uma experiência de aprendizagem. Então, quando qualquer aluno vá preparar, ele tem que se lembrar disso. O processo todo de elaboração do seminário, de preparação e apresentação, é um processo em que ele está aprendendo, ele está estudando, ele está se preparando. Então, por isso esse processo deve ser longo, não deixado para a última hora. Isso foi uma coisa muito importante que a professora Ana reiterou. Não deve, porque senão você ignora toda a ideia do aprendizado para o qual o seminário foi destinado, e que, de fato, você não vai chegar no seu primeiro seminário e encontrou a receita mágica. Agora, vão ter a oportunidade de gravar esse seminário, os outros colegas e vocês vão avaliar o próprio seminário na nossa disciplina, vão poder ver e pensar como que vai ser melhor o meu seminário no futuro, como que eu vou poder trazer essas informações. E é assim, a gente vai sempre ir aprimorando. Um seminário vai ensinar a gente a como fazer o próximo melhor, e assim sucessivamente. Não tem uma receita fechada. O que nós trazemos aqui é a experiência de várias situações em que nós apresentamos e nós avaliamos. E é por isso que vocês precisam entender que, de fato, o seminário é uma situação de aprendizagem. De forma alguma, nós, enquanto professores, estamos querendo deixar a nossa função de ensinar para passar para vocês e cumprir o tempo da disciplina. Muito pelo contrário, é a oportunidade que vocês mais estão agindo para o próprio aprendizado. E nós estamos dando espaço para poder ali interagir nesse processo. Tá? Nesse sentido, eu queria agradecer muito aos professores e pedir assim, se vocês têm uma dica final para os alunos que estão aí iniciando o curso de agronomia, sobre os futuros seminários e apresentações que eles vão ter na vida deles, né? O que vocês poderiam deixar de mensagem para eles? Winnie, muito obrigada por essa oportunidade de estar conversando com os alunos que estão ingressando, né? E como dica, pessoal, vou repetir um pouquinho do que a professora Winnie falou e encarem seminário como um processo de aprendizagem. Aproveitem o momento de fazer o trabalho escrito para desenvolver a capacidade de escrita, a capacidade de pesquisa,
né, o trabalhar em grupo, a divisão de tarefas dentro desse seminário e também desenvolver liderança, coordenação, porque isso é a vida profissional de vocês depois. Aproveitem o momento de preparar a apresentação para serem criativos, para inovar, para serem proativos e melhorar a comunicação visual de vocês também dentro de uma apresentação. E aproveitem o momento oral, né, da fala em si dentro da sala de aula, como um momento em que vocês podem melhorar, aperfeiçoar o falar em público, o falar tecnicamente, utilizando informações técnicas, a sistematização do que eu vou falar, o que não precisa ser falado aqui nesse momento. Aproveitem isso para aprender, porque o seminário é esse momento. E quando nós optamos por colocar um seminário dentro da nossa disciplina, não é que a gente não quer dar aula, mas é que a gente sente que vocês precisam evoluir nesse sentido, porque lá na frente a vida profissional vai cobrar isso de vocês. Informação técnica é uma parte da nossa formação. Essa interação social com os colegas, com professores, em equipe, é outra parte da nossa formação e que constrói um diferencial muito grande na vida profissional. Então, aproveitem esse momento para aprender, tá? Como o Roboredo disse, na sala de aula é o momento que eu posso errar, mas eu tenho que aproveitar também esse momento para evoluir. E evoluir no sentido de sempre buscar fazer o melhor, olhando para as experiências que foram passadas. Eu não vou repetir o que a Ana falou com sábias palavras. Na verdade, a vida que a gente passa na graduação, na vida toda nossa, mas na graduação, é a oportunidade que vocês têm de aprenderem. Aprender enquanto pessoas, né, que não convivem com os colegas, aprender profissionalmente, e aí, sobretudo, nesse caso, o seminário é um dos pontos fortes no processo de aprendizado nosso, né, porque toda vez, como diz Paulo Freire, toda vez que eu ensino, eu estou aprendendo, né? Então, esse é um processo de construção do aprendizado. E vocês têm essa oportunidade via seminários, uma das disciplinas. Então, o seminário é um momento ímpar que vocês vão congregar todo um conhecimento, todas as informações, tudo aquilo que nós já falamos anteriormente. E, sobretudo, que é uma palavrinha-chave que a Ana gosta de usar, e eu estou aprendendo, e o Paulo Freire também utiliza, que é curiosidade. Sejam curiosos. Além de serem curiosos, de aprender, a exemplo das crianças, tenham iniciativas, sejam críticos no sentido de fazer que o nosso curso melhore, né, no sentido de contribuir para a melhoria do nosso curso, melhoria da nossa universidade, e, consequentemente, a melhoria do conhecimento de vocês, porque a vida profissional de vocês e a nossa, eu já estou com o meu DNA já avançado, né? Estou dobrando o cabo da Boa Esperança, mas vocês jovens, vocês têm, não é que vocês têm, se vocês querem serem reconhecidos profissionalmente, independente da área que vocês estiverem trabalhando, vocês têm que ter uma comunicação clara com o público, tem que ser proativos, tem que ser humildes, né, no sentido de não saber é a coisa mais comum que tem. Muitas das coisas eu não sei e tenho aprendido com muitos de vocês em sala de aula. E com muitos agricultores, inclusive agricultor que não sabe nem ler e escrever, mas eu aprendi e tenho aprendido com eles. Então, a humildade é fundamental. E aí, voltando de novo ao seminário, abracem a disciplina, abracem a oportunidade. Não deixem na cola só de um colega, porque vocês estão deixando a grande oportunidade de aprender. Por que vocês saem para fazer estágio? Vocês sabem fazer estágio, que eu sei que é o que muitos gostam, como eu fiz na minha vida. Eu, inclusive, defendo o seguinte: aluno não deve ter férias. As férias do aluno devem ser para estagiar, ir para fazendas, nas mais diversas áreas. Pô, mas sou filho de agricultor. Beleza. Estagie numa outra propriedade, você vai aprender um outro cenário, uma outra forma. Então, aproveitem a vida como acadêmico para que, de fato, vocês tenham dentro da universidade um processo de aprendizado, seja tanto na formação teórica, que ela é fundamental, mas também numa questão prática. E o seminário é uma forma prática de mim, de vocês, estarem apresentando o dia a dia nosso. Então,
Sejam curiosos, sejam proativos, aproveitem a disciplina, que eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso total na vida como profissional e também como pessoa. Que, como lembrando a Ana, trabalho em grupo é fundamental. Ninguém trabalha sozinho. Ninguém trabalha sozinho. Quanto mais hoje, com essa diversidade de tecnologia que nós temos, sempre vamos estar trabalhando em equipe, em grupo, né? E aí é fundamental. E o seminário também nos ensina a nós a vencermos as diferenças que temos entre nós, que é comum. E às vezes eu tenho que ceder para poder avançar. Dizem, para finalizar, que às vezes as guerras, às vezes a gente, quando somos derrotados, nós não estamos perdendo. Às vezes nós temos que recuar para avançar. E aí eu trago uma palavra que eu aprendi na metodologia participativa, com a Sônia Bergamasco, Ana, que a nossa vida é um processo de construção, desconstrução e construção. E aí é um fato de dar, na perspectiva de reconhecermos nossas falhas, fazer um replanejamento da nossa vida para a gente avançar. E o seminário eu vejo como uma grande oportunidade para isso. Obrigado pela oportunidade, Vini, e obrigado por estar compartilhando com a Ana esse importante momento, que é essa disciplina que você está conduzindo aí. Legal. Eu vou só mencionar uma situação que acontece muito na nossa vida prática e eu vi dentro do seminário. Eu trabalho em seminário já dando para os alunos, no primeiro dia de aula, que eles vão ter uma atividade de seminário e colocando, deixando claro, né, o tema. Geralmente, no caso do exemplo que eu dei, da economia da cadeia produtiva X, eu dou a opção de quais são as cadeias produtivas, e aí eu dou um prazo, né, de 2 semanas para eles se organizarem em grupo, escolherem a cadeia produtiva e me passarem as informações de quem é o grupo e qual que é a cadeia produtiva que eles vão trabalhar. E aí eles têm esse prazo para se organizar. Depois, eles têm o semestre inteiro para desenvolver a pesquisa e fazer o trabalho, porque a apresentação do seminário é o último dia de aula, é a última nota. Aconteceu comigo numa disciplina, no meio do semestre, os integrantes do grupo brigaram entre eles. Teve um conflito. E vieram para a professora, como se a professora tivesse que resolver o conflito entre eles. Aí eu olhei, né, todas as técnicas de resolução de conflitos que a gente aprende ao longo da vida e nos cursos que a gente faz também, e deixei eles decidirem o que eles queriam fazer. Se ia desintegrar e passar a compor outro grupo, se iam criar 2 grupos diferentes e a partir daí começar a fazer a pesquisa em grupos diferentes. Ao longo da vida profissional, a gente se depara com muitas situações de conflitos, em que a tomada de decisão não é uma terceira pessoa quem vai fazer, somos nós quem temos que resolver. Então, nessa situação, eu deixei que eles tomassem a decisão de que tipo de resolução eles queriam tomar, dando para eles as opções que poderiam ser tomadas, mas eu não ia interferir no conflito que tinha entre os integrantes do grupo. Então, pessoal, na vida profissional de vocês, e aí, né, os seminários, a gente se depara muito com isso, com conflitos. Às vezes, o nome de um aluno que estava no grupo lá no início do semestre, chega no final, não está no trabalho. O que aconteceu no meio do caminho, né? Como que vocês resolvem conflitos também é um exercício para ser feito ao longo do desenvolvimento de um trabalho em equipe. E na vida profissional, vocês vão se deparar com muitos conflitos, que vocês mesmos vão ter que resolver, não é uma terceira pessoa que vai vir dar a resposta pronta. Então, fica a dica aí, mais uma. Eu queria agradecer muito e dizer que eu saio desse encontro hoje com vocês mais sábia, porque eu também aprendi coisas que eu vou levar para os meus próximos alunos, para as minhas próximas turmas sobre seminário, e dizer que, de fato, ainda bem que mesmo com todas essas circunstâncias da pandemia, a gente ainda consegue trabalhar em grupo, porque isso faz total a diferença e dá um significado para o trabalho que a gente faz aqui. Então, eu queria, de novo, agradecer muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo pela participação de vocês, e eu acredito que esse vídeo vai fazer a diferença para muitos dos nossos alunos, não só agora, porque ele vai ficar lá no YouTube também. Então, obrigada. De verdade, Arvoredo, Ana, muito obrigada pela participação.